Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade à nossa releitura do Livro dos Médiuns, vamos pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores, a corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, estejam conosco nesse momento, nos intuindo e nos ajudando para que a gente possa entender essa lição de hoje, né? Então, que Jesus nos abençoe e que assim seja, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 25, né, do Livro dos Médiuns. O capítulo 25 fala sobre evocações, né? E a gente já está no item 283. O item 283, né, fala sobre a evocação dos animais. A gente já tratou isso lá no capítulo 22, né? Se alguém quiser voltar ao assunto, é só procurar aí no YouTube, lá eu tenho aulas do capítulo 22, a gente fala sobre evocação dos animais ou mediunidade nos animais, né? Então nós estamos no item 283, né? O meu aqui é na página 156 e nós estamos na pergunta número 36. Então a pergunta número 36, Kardec pergunta o seguinte: pode-se evocar o espírito de um animal? Então aí já há uma controvérsia, né? Porque se você vai evocar o espírito de um animal, ele vai responder como? Se o animal não fala, né? Mas vamos então à nossa resposta, né? A pergunta é: pode-se evocar o espírito de um animal? A resposta: o princípio inteligente que animava o animal fica em estado latente após a morte. Estado latente quer dizer que fica meio adormecido, né? Os espíritos encarregados desse trabalho imediatamente o utilizam para animar outros seres, através dos quais continuará o processo da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa pergunta? Então, ele está dizendo que não existe, né, espíritos errantes dos animais. Espíritos errantes são aqueles espíritos que ficam vagando entre uma encarnação e outra. Então ele já explicou aqui também que os espíritos dos animais são reencarnados, né, quase que imediatamente. Então a gente tem que entender isso, né? No meu aqui ele tem uma nota número 20. A nota número 20, né, ele está dizendo que os espíritos errantes são, né, aqueles que aguardam uma nova encarnação. E isso se refere somente aos espíritos humanos. Então, continuando aqui a nossa aula, né, no item 37, na pergunta 37, ele pergunta o seguinte: como se explica, então, que certas pessoas tenham evocado animais e recebido respostas? Kardec era insistente, né, nessas perguntas. Então, como que algumas pessoas evocam os animais e recebem respostas, né? E aí os espíritos respondem: evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. Então aí já dá para entender que não foi bem o animal que respondeu, né? Como o Kardec diz aqui, se você evocar uma pedra, ela vai responder. Só que não é ela que está respondendo. Tem sempre espíritos dispostos a responder sobre qualquer coisa. No meu aqui ele tem uma observação de Kardec. E Kardec diz o seguinte: é por essa mesma razão que, se evocarmos um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Isso quer dizer que responderão por ele. E o espírito que se apresentar em seu nome tomará seu aspecto e suas maneiras. Então a gente também já viu isso, né, de espíritos mistificadores. Continuando aqui a nota de Kardec.
Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e ele logo se manifestou. E ainda mais, falou sobre Órgon, Elmira, Damis, Valéria, dando suas notícias. Quanto a ele, imitou Tartufo com tanta arte como se fosse um personagem real. Então, quanto àquele espírito, né, ele imitou tão perfeitamente que parecia que era mesmo Tartufo aí. Disse mais tarde ser um artista que havia desempenhado o papel. Então, mais tarde ele confessou, né, que ele estava mistificando, e ele era um artista, ele, né, se fez passar por outro. Então, continua o nosso texto aqui de Kardec: espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes, mas evitam manifestar-se aos que sabem, porque podem descobrir as suas imposturas e não dariam crédito às suas histórias. É o mesmo que acontece entre os homens. Então, entre nós também, a gente tem pessoas, né, que de repente se apresenta aí como sendo alguém, como sendo doutor, como sendo isso ou aquilo, né, e a gente tem que ter cuidado para não ser enganado. Continuando, né? Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, o ninho desapareceu. Seguro que ninguém de sua casa cometera o delito, e sendo médium, teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Ela se comunicou e lhe disse, em excelente francês: não acusas a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhotinhos. Foi o gato que saltou e derrubou o ninho. Poderás encontrá-lo sob a relva, juntamente com os filhotes que não foram comidos. Indo verificar, encontrou tudo certo. Então, a Kardec está contando aqui uma história, né? E aí ele continua: devemos concluir que foi a ave que respondeu? Claro que não, mas simplesmente um espírito que conhecia a história. Isso mostra quanto devemos desconfiar das aparências, né? E ele fala de novo aqui: evoca um rochedo e ele te responderá. Então fica difícil, né, a gente acreditar, né, que é um espírito. Todo mundo que estuda, né, vai saber que o espírito dos animais, né, ainda estão abaixo da nossa evolução. Então jamais eles iriam responder a uma evocação, né? E aqui no meu também ele disse para a gente verificar lá o capítulo sobre mediunidade dos animais. É o capítulo 22. Nós já falamos disso. Se alguém quiser rever, tem no meu YouTube aí, tem os vídeos, né, do capítulo 22. Então ele diz aqui para ver lá o item 2, 3, 4. Né? Então o item 2, 3, 4 fala sobre a mediunidade dos animais. Os animais têm sim uma mediunidade, mas não dão comunicação, né? O animal pode ver um espírito, ele pode ouvir, ele pode sentir, né? E lá do seu jeito manifestar o que ele está vendo ou o que ele está sentindo, né? Mas nunca ele vai dar uma comunicação. Eu tenho também aqui no meu uma nota número 21. Então a nota 21, né? Ele diz o seguinte: muitas críticas foram feitas a Kardec, quando Kardec disse, né, que não podia, que os animais não podiam se comunicar. Só que aí a gente tem que entender que Kardec estudou, Kardec pesquisou, ele foi atrás, ele procurou saber, né? Então não é assim, né? Não foi uma resposta que ele deu, a resposta não foi sem pesquisa, sem um estudo. Ele fez uma resposta, deu uma resposta com conhecimento. No item 284. Evocação de pessoas vivas. Aí uma outra polêmica, né? Pode evocar uma pessoa viva? Podemos evocar? Né? Então, a pergunta 38. A encarnação do espírito impede de maneira absoluta a sua evocação? Não.
mas é necessário que a condição corpórea facilite seu desprendimento nesse momento. O espírito encarnado atende mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais elevado, porque então os corpos são menos materiais. Então, no caso aí, né, podemos sim evocar uma pessoa que está encarnada, né, uma pessoa viva. Só que se esse espírito estiver encarnado no mundo superior, vai ser muito mais fácil a comunicação. Mas se ele estiver encarnado aqui no nosso mundo, né, no nosso mundo de provas e expiações, nós somos mais matéria, né, nós somos mais aguerridos à matéria, então o espírito vai ter dificuldades para responder à evocação. Mas pode sim responder, precisa de condições especiais, como ele diz aqui, né? Mas ele pode responder se ele quiser, né? E se puder. Na pergunta 39. Podemos evocar o espírito de uma pessoa viva? É quase a mesma pergunta, né? Se está encarnado, está vivo, né? Mas podemos evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, desde que se pode evocar um espírito encarnado. É a mesma coisa, né? O espírito de um vivo pode também, nos seus momentos de liberdade, manifestar-se sem ser evocado. Então, ele pode se manifestar sem ser evocado ou pode ser evocado. Então, continuando, isso depende da simpatia que tiver pelas pessoas em causa. Então, ver o item 116. A gente também já falou sobre esse item, né? O item 116, né? Uma moça, né, que tinha contato com um espírito de um homem que fumava e tinha uma tabaqueira, tinha ali uma bolsinha, né, que guardava o tabaco. E depois de algum tempo, ela acabou encontrando esse homem e reconheceu pela tabaqueira. Então a história está lá no item 116, que a gente já passou também por isso. Pergunta 40. Como se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Resposta: dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Então aqui no caso, né, se o espírito for evocado, né, a pessoa estiver dormindo, ele pode atender mais prontamente. Ou cochilando, né? Ou ainda a pessoa pode entrar num relaxamento, né, e se desdobrar, né, que também pode ser o espírito em desdobramento, ele pode dar uma comunicação. 41. Poderia despertar na ausência do espírito? Então, se o espírito está em outro lugar, dando uma comunicação, o corpo pode acordar? Não. Para isso, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Se nesse momento estiver se comunicando, ele vos deixa e frequentemente diz o motivo. Então, se o espírito ele estiver em algum lugar, né, ele está dando uma comunicação, e ele for acordado por algum barulho, por alguma coisa, ele vai avisar: olha, eu tenho que retornar ao meu corpo. E volta, né? Isso é assim, imediatamente, né? É um pensamento. Então, ele está em pensamento, ele volta em pensamento. É muito rápido. 42. Como o espírito é avisado da necessidade de voltar ao corpo? Então, também é outro assunto, a gente já conversou, né, sobre o cordão fluídico, né? O cordão fluídico, ele fica ligado, né, ao corpo material. Então, qualquer sensação, qualquer barulho, qualquer coisa que se aproxime do corpo físico, automaticamente o espírito, aonde estiver, ele vai sentir e ele vai perceber. Então, como é que ele, né, como o espírito é avisado? Está perguntando aqui, né? Então, a resposta: o espírito de um vivo nunca está completamente separado do corpo, por mais que se distancie. Continua ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando necessário. Então, esse laço fluídico segura, né? O espírito fica preso, né? E se for necessário, ele retorna. Então, só com a morte se rompe esse laço. E aí tem uma nota, né, do tradutor aqui, nota número 22. Né?
a nota número 22, ela diz que o cordão fluídico, ele é, né, fluídico e energético, ele é um feixe de energia. Então não é um cordão como a gente imagina, nossa, um cordão, sim, vai arrebentar, não, é um raio, né, um feixe magnético. Então isso é só algumas pessoas especiais conseguem ver, né, mas é uma coisa que continua mandando informações entre o corpo e o espírito, só isso, é uma onda, como se fosse uma onda de rádio, né, que fica ligado de um ponto ao outro. Tenho também uma observação de Kardec aqui, né? Muitas vezes esse laço fluídico é percebido pelos médiuns videntes. É uma espécie de rastro fluorescente que se perde no espaço na direção do corpo. Certos espíritos disseram que reconhecem por ele os que ainda continuam no mundo corpóreo. Então, como eu disse, né, é um feixe, um fluido, né, que pode ser visto por alguns médios, não são todos os médios videntes que veem, alguns podem ver, né? E os espíritos desencarnados reconhecem, né, um espírito que está ali entre eles ou está passando por eles, né, por conta desse cordão. Eles vão conseguir ver que aquele espírito ainda está ligado ao corpo, né? Então, para quem costuma fazer o desdobramento, né, é aconselhável cuidado. Por quê? Né? Eu tenho uma amiga, né, que ela fazia esse tipo de desdobramento. Ela conseguia ir em qualquer lugar e ela sabia, depois que voltava do trânsito, né, do desdobramento, ela conseguia passar as informações todas de onde tinha ido. Então ela tinha consciência do desdobramento. É a mesma coisa quando a gente, né, encarnado, a gente vai, por exemplo, num lugar ou numa rua, num canto, num beco perigoso. Quando você vai entrar num lugar assim, você fica logo com medo. Será que tem ladrão aqui? Vai ter ladrão? Tem bandido? Tem assassino? E você não vai para aquele lugar. Então, no desdobramento é a mesma coisa, né? Quem está se desdobrando, ao ver que está entrando numa área, numa zona de irmãozinhos inferiores, né, irmãozinhos zombeteiros, malignos, não vai por ali, procura outro caminho. Então essa minha amiga, como eu comentei, né, ela sempre contava pra gente as aventuras e ela dizia que quando passava por algum lugar assim, ela rapidamente mudava de caminho. Continuando, né, na pergunta 43. O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? Resposta: o espírito seria advertido e voltaria antes que a morte se consumasse. Então, como eu disse, é muito rápido, é o pensamento. Então, se algum barulho, alguma coisa acontecer enquanto a pessoa está dormindo, o espírito já está, né? Ele já está ali. Não tem como dizer assim, morreu, né, e o espírito não estava presente, né? Pode morrer dormindo, mas o espírito vai estar ali. Então, a gente estava então o espírito, né, a resposta, o espírito seria advertido e voltaria antes que a morte se consumasse. 44. Não poderia então ocorrer a morte do corpo na ausência do espírito e que este, ao voltar, não pudesse mais retomá-lo? Não. Isso seria contrário à lei que rege a união de corpo e alma. Então Kardec já pensou, e se o espírito volta e o corpo está morto? Como é que fica? Mas isso é impossível de acontecer. Aí Kardec continua, ele é insistente, 45. Mas se fosse desferido um golpe súbito, o espírito seria prevenido antes do golpe. Então, desculpem pelo barulho, tá? De vez em quando acontecem os barulhos aqui, né? Mas, voltando, o espírito seria prevenido antes do golpe. E aí Kardec coloca uma observação. Interrogado a respeito, o espírito de um vivo respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, seria esse meio muito cômodo de se praticarem suicídios.
Porque aí seria fácil a pessoa se suicidar, né? Ele fica quietinho, se desdobra e o corpo morre e pronto, acabou. Não, não é assim, né? Então, a resposta, né, que foi dada na primeira pergunta lá, né? Não tem como, mesmo que seja um golpe muito rápido, aconteça uma coisa muito brusca, né, o espírito vai voltar antes que aconteça, né? No meu aqui tem uma nota 23. A nota de 23 diz o seguinte, que as pesquisas parapsicológicas, né, provam atualmente que o pensamento se transmite à distância com rapidez instantânea, né? Então, o que ele está falando é muito rápido, volta muito rápido, o espírito percebe aquilo e está presente rapidamente. 46. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de um morto? A resposta é não, né? No caso aí, a matéria, né, como a gente já falou anteriormente, né, a matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Então, dependendo do mundo que ele está, a matéria é mais densa ou menos densa, né? No nosso aqui, nós temos uma matéria muito densa. Então, uma comunicação, né, de alguém que esteja encarnado é um pouquinho mais difícil. A objeção de Kardec, né? Uma pessoa interrogada neste estado respondeu: estou sempre ligado à bola de ferro que arrasto comigo. Então, como se ele tivesse um peso com ele que ele vai arrastando e não pode, né, se movimentar livremente. Pergunta 47. Nesse estado de sono, o espírito poderia ser impedido de atender por estar em outro lugar? A gente já falou também, né, sobre a ubiquidade, né? O espírito atender duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. O espírito encarnado, ele não pode atender duas pessoas ao mesmo tempo, né? E da mesma maneira, como a gente falou na pergunta anterior, por ele estar preso à matéria, ele tem dificuldades, né, de atender, né? E tem também a vontade dele. Será que ele vai querer atender ou não? Então, na resposta aqui, né, dessa pergunta 47, sim, pode acontecer que o espírito se encontre num lugar em que deseja permanecer. Então, não atenderá a evocação, sobretudo quando feita por alguém que lhe interessa. Então, se ele estiver no lugar que ele quer permanecer e ele não quer dar a comunicação, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que interessa, ele não vai. 48. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? A resposta, embora difícil, não há impossibilidade absoluta. Por quê? Se a evocação o atingir, né, se a evocação atingir aquele espírito, né, a pessoa pode adormecer. Então fica quietinho, adormece e vai atender o pedido, né? Mas o espírito só pode comunicar-se como espírito nos momentos em que a sua presença não for necessária à atividade inteligente do corpo. Então, é uma coisa também que as pessoas perguntam, né? E se eu estiver no carro, dirigindo numa estrada, e de repente alguém está evocando o meu espírito, eu vou atender? Claro que não, né? Porque isso prejudicaria, né, os movimentos do corpo, isso prejudicaria, né, aquela atividade que está sendo feita, que necessita, né, do espírito ali presente. Então a gente também tem que pensar muito sobre isso. Tenho uma nota de Kardec, né? Prova a experiência que a evocação durante o estado de vigília pode provocar o sono ou, pelo menos, uma abstração aproximada do sono. Mas esse efeito só se produz por uma vontade bastante enérgica e, se houver laços de simpatia entre as duas pessoas. De outra maneira, a evocação não dá resultado. Mesmo quando a evocação puder provocar sono, se o momento for inoportuno, a pessoa não quiser dormir e resistirá. Caso sucumba, seu espírito estará perturbado com isso e dificilmente responderá. Conclui-se que o momento mais favorável à evocação de uma pessoa viva é o do sono natural,
porque o espírito, estando livre, pode atender ao chamado, da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa, tentando esta dormir sobre o efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturba o espírito. Eis porque o sono natural ainda é preferível. Então, se a pessoa se forçar a dormir, né, para poder atender, ou se o espírito, como eu disse antes, estiver numa situação que necessita da atividade, vamos supor, a pessoa está andando na rua, né, ela não vai poder dormir, dar uma cochiladinha para ir atender, né? Então o espírito não vai atender, né? E se for o caso que a pessoa estiver até em condições de dormir, mas ele força aquele sono, o espírito pode atender, mas ele vai estar muito preocupado com o corpo, aonde está, ou no lugar que está, ou aquele sono, às vezes até um cochilo, numa condução, ou numa situação qualquer que você está dando um cochilo, né, o espírito vai, mas ele está muito preocupado em voltar. Então, dificilmente a comunicação é boa. 49. A pessoa viva evocada tem consciência disso ao acordar? Não. Tu mesmo é evocado bem mais frequente do que pensas. Só o espírito o sabe. E às vezes pode dar ao homem uma vaga impressão do que houve, como a de um sonho. Então, como eu comentei, normalmente a pessoa se desdobra, vai, faz o que tem que fazer, atende quem tem que atender e não lembra. Mas, alguns casos, né, há médiuns que conseguem lembrar, conseguem entender o que está acontecendo, né? Como eu contei da minha amiga aí, né, que não trabalha mais aqui com a gente porque mudou, está morando no interior, né? Mas, né, o desdobramento, às vezes, a pessoa não se lembra, tá? Tenho a nota número 24. Então, o espírito é a essência do homem, mas em cada encarnação se limita às condições das existências necessárias na sua fase evolutiva. Então, depende, como eu falei, do médium, da evolução do espírito que está ali, para ele ir atender, atender uma evocação, fazer um desdobramento e depois se lembrar de tudo que aconteceu. Então, não é toda hora, não são todas as pessoas que se lembram do que aconteceu, né? A pergunta número 50. Quem nos pode evocar se somos seres obscuros? Então, aqui se refere também, né, a gente está num mundo inferior, num mundo de próprios, e nós somos mais matéria, nós temos um peso da matéria, né? Então, quem que pode evocar a gente, né? Aí, a resposta: noutras existências poderia ter sido pessoa conhecida nesse mundo ou em outros. E há também os teus parentes e amigos desse e de outros mundos. Suponhamos que o teu espírito haja animado como corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar o seu pai, é o teu espírito que está sendo evocado e que responderá. Então, né, se numa outra encarnação a gente foi pai de alguém e agora estamos encarnados, né, e esse alguém evoca, né, o pai, a gente pode atender, né? Não lembramos que fomos o pai daquela pessoa, mas a gente atende, né? Ou não, né? Eu já vi muitas pessoas querer, eu queria tanto receber uma mensagem do meu pai, da minha mãe que desencarnou, né? E a gente sempre explica, mas e se ele já estiver encarnado? Né? Além do peso da matéria, né, existem essas complicações que a gente acabou de falar, pode estar trabalhando, pode estar numa situação que não pode atender, pode não querer atender, pode até não ser atingido pelo chamado, pela evocação. Então, existem vários empecilhos, né? A gente encerra aqui, né, a nossa aula de hoje na pergunta 50, né? A gente terminou aqui a pergunta 50. A semana que vem a gente continua nas questões aqui, que ainda tem algumas questões, né? Eu gostaria de pedir a todos, né, que se inscrevam aí no meu canal,
né? É só clicar no botãozinho vermelho onde está escrito inscrição, né? Não custa nada, é gratuito, né? Você vai receber um aviso toda vez que eu colocar um vídeo meu no YouTube. Agradeço a todos, né? Que Jesus nos abençoe.